Fala, galera! 1 ano e 2 meses depois, parece que durou mais do que a pandemia. Nós estamos de volta, Inconfidentes está de volta e com muita satisfação. Algumas mudanças, alguns acontecimentos, mas nós estamos aqui voltando para tentar produzir o melhor possível. Uns né? mais bobo, outros mais tranquilo. E assim, para nossos ouvintes e telespectadores assíduos, nós sempre devemos aí uma explicação, né? Com certeza. Porque nós ficamos aí afastados esse tempo, muita coisa aconteceu e tivemos problemas de saúde na família, tivemos problemas de estudo e trabalho. Trabalho é o mais complicado. E tudo foi minando. Eu converso com esse cara aqui às 7 horas da noite, ele tá no escritório ainda. Eu falo, ué. E começa cedo, não começa às 10, né? Começa cedo, né? E você começa às 3, né? Não, eu não tenho essa normalmente mamata. eu começo às 9. Normalmente eu começo às Eu 9. não tenho essa mamata. Não ultimamente, mas normalmente começo às 9. Mas foi essa... Que hora que você chega no escritório? Umas 7? Não, velho. Tem dia que você fica mais 10 horas lá, tranquilo. Não, tem dia que fica 12, 10, mas não Pois é. Eu chegar lá mesmo, 10, 11, às vezes meio-dia. Mas eu acordo umas Mas você sai 9, tarde pra caramba de lá, cara. Sai. Mas isso é bom, velho, eu gosto. Ué, você tem que gostar, né? Você é advogado. Se o cara é advogado e não gosta, bicho, ficou 5 anos estudando de advocacia e não gosta, você se lascou. E agora tem que gostar mesmo, porque quando a gente fala no escritório, advocacia não é pra galho, é pra toco. Porque tem que ser violento. Então, gente, nós ficamos aí afastados, algumas coisas mudaram, algumas coisas vão mudar. Com certeza. Você quer entrar nos detalhes? Não, a mais importante mudança é que eu fiquei noivo. Olha aí, tá? Parabéns! Essa é a mais importante. Vai casar o menino. Mas nós vamos mudar um pouquinho o formato, nós encontramos algumas limitações, estamos tentando superar essas limitações e tem uma notícia boa e uma notícia ruim. A boa é que vocês vão nos ver com mais frequência. A ruim é a mesma. Então você que tá aí assistindo, se prepare, né? Ai, cara. Eu queria falar o seguinte, da dificuldade que é fazer um podcast. Nesse tempo afastado, eu pensei muito nisso. Assim, ano passado, quando eu tava fazendo podcast, eu tava com o meu trabalho normal, tava com mais 2 outras frentes de trabalho, né? Com outros contratos de trabalho. Tinha um podcast, tinha banda, tinha um monte de coisa que eu tava fazendo. E eu dava conta, né? Mas, assim, a doença da minha mãe me baqueou bastante. Ano passado foi um ano difícil. E aí, assim, eu lembro de conseguir fazer o podcast, mas, cara, é muito difícil. As pessoas não têm noção, tipo assim, o backstage, né? De montar as coisas e tal. Até porque não é pra ter a noção, né, velho? A gente tem um trabalho, assim, não só a questão do investimento, que é um trabalho também, não é fácil, né, fazer esse investimento e você não ter retorno financeiro. O retorno, ele é demorado mesmo, né? O YouTube, ele remunera depois de um tempo, né? Assim, precisa de 1.000 inscritos, né? Você precisa ter views e tal, um monte de coisa. E a gente tava fazendo por gostar mesmo. Então, pra mim é um hobby, até que pode ser que um dia se torne uma profissão. Eu tenho tentado agora, ainda estou fazendo doutorado, assim que terminar, eu pretendo produzir conteúdo, gosto muito de comunicação. E assim, aí ano passado foi aquela coisa, cara, um monte de coisa acontecendo. E começou a ficar inviável, eu me mudei também, né? Fui pra mais longe. E, cara, aí você tentou continuar, e aí chegou um ponto que a gente falou assim, cara, para tudo, vai focar no que importa. Claro. E aí depois a gente volta e graças a Deus deu tudo morar certo. fora também, não deu certo por conta da minha mãe. E a males que vem pra bem, pode ficar tranquilo. Eu ia ficar uns 6 meses aí na França, né? Até a gente comentou sobre isso e acabou não dando certo porque eu tive que desistir para acompanhar minha mãe no hospital com relação ao câncer dela. Mas deu tudo certo, graças a Deus. A notícia boa é que ela tá se recuperando bem, já tá em como é que fala, gente? Em remissão, né? Então, agora tá tratando outras questões
que o câncer trouxe, né? A questão óssea, porque foi um mieloma múltiplo, então atingiu a medula óssea dela. Aí fisioterapia, aí tem que tomar medicamento de 15 dias no hospital, que é pros ossos, tal. Mas tá bem, assim, então... cara, foi isso, assim. Então, como a gente não vive disso aqui, né? O trabalho da gente é mais importante. Eu tenho doutorado, tem outras coisas, né? E tinha minha mãe doente, então, assim, realmente, infelizmente, a gente teve que... Mas tudo é quando dá. E a gente pôde parar e pôde repensar, e até em virtude disso, dessa pausa, desse repensar, nós até mudamos um pouco o formato, né? Porque a gente ficava muito dependente dos convidados. Sim, totalmente. E é bem complicado isso. Nós continuamos convidando as pessoas. Só que, se a pessoa não puder vir, nós vamos fazer do mesmo jeito. Exatamente. E como Pompeano sabe de tudo, né? Então nós vamos falar de qualquer assunto, sobre qualquer circunstância. Então nós vamos variar, vamos falar. Então vocês vão ver mais a gente aí, vamos falar de tudo que vocês imaginar. Eu tô lembrando Tudólogo. Eu tô lembrando de Marquinhos, que é amigo nosso lá no grupo. Eu falei assim, aqui nesse grupo só tem especialista de qualidade. Aí eu sou que ele é especialista em qualidade. Tem pós-graduação em qualidade. Qualidade. Eu sou Então, vocês vão ver aí um novo formato. Vão ter convidados, eles vão aparecer, eles vão participar. Mas vai ter dia que vai ser só eu e Mamanta mesmo, e vocês vão ter que nos aturar. E outro, o formato é foco no assunto, né? Não é no convidado. Foco no assunto, isso. Então, agora, foco no assunto. Foco no assunto, a gente vai conversar aí. E o assunto é desde coar café até pilotar avião. Exatamente. Tá? Que nós entendemos é de tudo. É de tudo. Inclusive... Tinha que mudar o nome do podcast de Confidentes para só especialista de qualidade. Dá para tudólogo. Tudólogos limitado. E eu tô feliz com essa proposta e também fazer episódios mais curtos e também, assim, focado em temporadas pra gente conseguir fazer, né? Porque se a gente for ficar fazendo igual esses podcasts que estão fazendo aí todo dia e tipo assim, vamos falar qualquer coisa, também, assim, tem um convidado que chega e nem tem o que falar e fica aquela coisa só pra fazer mesmo. Acho que a gente fazendo assim, a gente deve ter um tempo também para pensar melhor o que vai fazer, o que vai falar, para produzir esse conteúdo, né, que eu acho que é bem legal e tal. E o engraçado que o podcast estava bombando há um tempo atrás, estava mais que hoje. Mas ainda assim, cara, eu fico assim, me pego pensando nisso, assim, por mais que já tá meio desgastado, eu continuo vendo. Não cara, vendo, assim, eu vejo cortes, vejo muito cortes. E eu me interesso em muitos cortes, assim, então eu acabo assistindo, cara. Não existe desgaste. Pra mim, nada se desgasta. Uhum. Depende da sua disponibilidade e da qualidade daquilo que você faz. Você tem expoentes em várias coisas que eles continuam. Nós vamos tratar disso em outros episódios. Eles continuam trabalhando, fazendo as coisas. Parece que está desgastado, mas se ele aparecer para dar uma palestra, fazer um show, vai estar cheio, o estádio vai estar cheio. Sim. Então, assim, daqui a pouco nós vamos estar com o YouTube nosso cheio também. Então, é isso aí, velho. Você me fez lembrar disso. Eu já falei muito do Clóvis Salgado. Ele tá em todo podcast agora. E eu até falei muito dele sim. antes. Continua com o fazendo. Matheus também. Clóvis de Barros, desculpa. Clóvis de Barros Salgado. Acho que eu não tenho Salgado o nome dele, se não me engano. Filho? Eu tô confundindo tudo. Clóvis, você nos desculpa, tá? Desculpa aí. Porque ele tem um ligeiro defeito ali. Aqui é o TDAH bate forte. Mas eu tava falando dele e assim, cara, ele tá sempre falando, tá sempre em alta porque ele fala muito bem, ele é um filósofo que ele fala muito aquela questão que a gente tratou da felicência também, ele é aquele cara que tá sempre positivo, né? Ele tá sempre assim, querendo viver e ele tá tendo problema com a visão, tá perdendo a visão e tudo. É uma doença autoimune que ele tem. Mas você assiste ele, assim, quanto mais conteúdo ele cria, mais você tem vontade de assistir. Sabe? Ele até tava falando da questão do trabalho, que até a gente vai falar mais pra frente. E ele fala que ele ama o que ele faz, assim, é impressionante. É muito inspirador, assim, sabe? A gente tá voltando no assunto que você falou de ser advogado e tal, tem que amar o que você faz, né, cara? Dias de luta, dias de glória. Charlie Brown. Exatamente. Então, pessoal, só para fazer esse disclaimer, né, que vocês merecem, quem nos apoia aí desde sempre, merece saber o que aconteceu.
E agora nós voltamos ao batido, voltando normal. Curiosamente, no episódio que eu disse que nós havíamos voltado, que foi o último episódio com o Hugo, foi quando nós paramos. Foi. Então você não tem controle sobre a sua vida. Né? Não tem. Então eu uso muito a frase do Nassim Taleb. Se você acordou sabendo o que vai acontecer no seu dia, você tá meio morto. Quanto mais você sabe o que vai acontecer no seu dia, mais morto você tá. Caraca. Então é a imprevisibilidade e isso aconteceu. E agora, se Deus quiser, nós voltamos em definitivo. Continua ligado. Segue as nossas redes. Agora nós vamos ter Facebook, TikTok, que é a onda do momento, Instagram. Isso aí. A própria página do YouTube. Vai aparecer curte, aí no compartilha, na tela. inscreve, comenta. Nem que seja pra xingar, entendeu? Falem mal, mas falem de mim. Exatamente. Então, é isso aí. Tem o nosso... Agora nós temos também o canal de cortes. O canal de cortes oficial, né? Então O nós canal de cortes oficial aí do podcast. estamos decolando. Então, com certeza. Então, continuem ligados, que agora é pra valer. É isso Tá aí. certo? Um abraço, pessoal. Até mais. Um abraço.